Pessoal, vamos agora para a parte prática. Vou mostrar aqui para vocês, desde o começo até o pensamento, a ideia de um layout e a gente transformar essa ideia rabiscando aqui. Eu vou utilizar um programa aqui no computador. Você pode utilizar o papel mesmo, rabiscando, né, a ideia do layout do teu site e transformando isso aonde? HTML e CSS de fato no código, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo, pensar no layout. Então, eu abri aqui um PowerPoint, pessoal. A gente sabe que a gente pode mexer aqui algumas coisas na ferramenta aqui do PowerPoint, tá? Então, simples ferramenta. Então, eu vou pegar aqui alguns desenhos aqui, o retângulo, né? E vou criar aqui, ó, um retângulo maior. Esse retângulo eu vou colocar ele na cor cinza do fundo, certo? O que é esse retângulo? Ele vai ser essa caixa maior, como se fosse todo o corpo do meu site. Estou criando aqui o layout, né? Essas caixinhas para a gente já saber que vai ser uma div ou um elemento semântico, tá? Então, estou criando esse maiorzão, onde todas as outras caixas ou divs vão ficar aí dentro. Agora, eu vou criar aqui o que poderá ser aí onde vai ficar o logotipo, né? Que a gente chama de header. Vou colocar cores aqui diferentes, até pra gente ver algumas situações, tá? Vou colocar verde aqui, eu sei que não tá das melhores combinações, mas vamos colocar aqui. E agora, galerinha, eu vou botar aqui 3 quadradinhos, né? Vou tentar fazer com que eles fiquem iguais, tá? 3 quadradinhos aqui, eu acho que tá bom. E vou colocar aí os 3 da mesma cor. Vou colocar um azul, tá bom? Eu vou copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Para que eles possam ficar aí. Ó, vejam que o próprio PowerPoint, né? Ele te dá essa questão para não passar, né? Essa limitação. Ele te dá essa noção aqui, tá? Então, veja aí que tem esses espaços, né? Lembrar que esses espaços que estão ficando entre um elemento e outro, pessoal, é margem. Que a gente pode colocar isso lá no CSS, tá? E aqui embaixo, vou colocar um outro retângulo, ó, só para finalizar aqui. Um layout bem simples, né? E aqui embaixo, opa, vou colocar só uma outra cor aqui, laranja aqui, né? Então, tá aí. Esse layout tá bem simples, veja. Eu tenho uma caixa maior, que é essa caixa cinza, então vai ser já uma div. Essa outra verde, né, vai ser a caixa onde vai ter logotipo, alguma coisa dessa forma, né? Pode ter essa nave direto, enfim. Já tenho 2, tem uma, mais 2, 3 caixinhas aí para alguma informação, não sei, notícias, sei lá, enfim, né? A gente nem sabe qual o tema aí do site, mas já estou pensando no layout. E embaixo a gente já sabe que é o footer, é o rodapé aí da página. Então eu vou criar esse layout aí, tá? Idêntico lá no nosso código HTML e CSS. Vamos para lá, agora o passo 2. Abrir aqui meu Notepad++, você pode estar usando aí no seu celular um outro editor de código HTML que eu já indiquei para vocês, tá, pessoal? Não tem só aquele que eu indiquei, tem tantos outros, mas todos têm a mesma função. Sinta-se à vontade ao usar aquele que você tem uma afinidade maior, ok? Tô com essa página em branco, eu vou aproveitar aqui em outras coisas, né, principalmente HTML, para a gente não perder muito tempo. Pelo menos essa parte aqui da estrutura básica, né? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para a gente andar um pouquinho mais rápido. Eu vou colocar aqui no título, layout com divs, tá bom? Só para a gente saber o que a gente está fazendo. E aqui eu já vou começar a mostrar para você se eu fosse fazer com div. Div ID. Primeiro ID lá é o cabeçalho, certo? Na verdade, pessoal, a primeira div não é o cabeçalho. A div, digamos, mãe, né? Ou a div pai, eu vou colocar aqui corpo, que é essa cinza aqui, ó. Essa cinza aí que tá... E todas as outras estão dentro dela, ok? Então, eu vou colocar div corpo. Vou dar um tab aqui, ou afastar, para que a gente possa entender essa organização aqui dentro do HTML. Eu já aproveito aqui, vou em linguagem... HTML, para ficar tudo coloridinho, para a gente ficar melhor vendo, tá? E aí, depois parto para qual? Essa verde aqui que eu vou chamar de
div id cabeçalho. Então, dentro da div cabeçalho tem alguma coisa? Não. Então, eu já fecho ela aqui, ó. Dou só um espaçozinho e já fecho essa div. Veja, eu vou clicar aqui, ó. Eu já fechei minha div cabeçalho porque até agora não tem nada. Professora, por que a div corpo você não fechou ainda? Porque eu tenho que colocar todas essas outras divs dentro da div corpo e só depois fechar. Agora, note, observe que eu estou colocando o id tanto para o corpo como para o cabeçalho. Você viu lá na parte teórica porque são coisas únicas, né? Divs únicas. Agora, note, essas 3 divs aqui que estão em azul, por coincidência, né? Que eu fiz colocar em azul as 3, para você ver que elas vão ter o mesmo tamanho de largura, de altura, né? Vão ter algumas configurações iguais. Então, se tem coisas iguais, parecidas, a gente não vai utilizar id, nós vamos utilizar class. Vou colocar aqui agora, ó, div, class, e vou dar o nome dela. A gente coloca qual o nome aqui para elas? Meio. E são 3, né, pessoal? São 3 meio. Todas vão ter o mesmo nome, professora? Sim, todas vão ter o mesmo nome. Você aproveita e dá um Ctrl+C, Ctrl+V. E ambas vão abrir e fechar, tá, galerinha? Essa, digamos aqui, é essa primeira, essa outra é essa aqui e essa última é essa terceira. Ah, professora, eu poderia colocar meio 1, meio 2, meio 3? Poderia, mas veja só, você vai estar colocando 3 nomes diferentes. Quando você vai configurar lá no CSS, você vai ter que configurar 3 vezes. Nesse caso, a gente vai fazer uma configuração apenas dessa tag meio e vai replicar para todas as 3. Então, é trabalho a menos. Então, fiz aqui essas 3. Agora, eu vou para o footer, né? E qual é o nome dessa div? Eu vou colocar, como é uma div única, div, aí sim, id. Vou colocar o rodapé, que já é conhecido. Aí, né? E já abro e fecho, porque até agora não tem nada. Bom, fiz todas as 3 essas divs internas, né? Que estão dentro dessa maior. 1, 2, 3, 4, 5, né? Tá aqui a cabeçalho, as 3 meio e a div rodapé. Agora sim, eu fecho, ó, a div, que é, se você clicar aqui, ó, né? Ele vem aqui o caminhozinho mostrando que a div corpo fechou. Pronto, já fiz a minha parte estrutural, bem simples, né? Vou fechar aqui um HTML de maneira correta, né? O body e agora o HTML, de fato. Vou salvar isso aqui, arquivo, salvar. Vou escolher um local para eu mexer nisso aqui, pessoal. Eu vou criar uma nova pasta aqui, eu vou colocar divs, tá? Tem até uma pasta aqui chamada div lá aqui em cima, mas eu vou criar uma outra, divs. Dentro da pasta divs que eu vou colocar aqui essa HTML. Vou chamar ele de index, tá? Professora, por que é index? Toda a página HTML, que é a primeira, aquela que a gente, quando clica no site e abre, ele é o index. Então, é como se fosse o sumário, é o índice. Então, aquela página ele vai fazer com que a gente entre em todas as outras páginas que existem no site. É obrigatório? Sim. Então, aquela primeira página, ou seja, a página inicial do teu site, você tem que colocar de index.html, tá bom? Então, eu salvei aqui, ó, note aqui em cima, né? Todo o caminho onde está. Então, a partir de agora, se eu for fazer esse projeto com a outra página CSS, com outras páginas HTML, caso venha ter links, com imagens, tá? Então, tudo vai ter que ficar dentro dessa pasta aqui, divs, tá? Tudo tem que ficar no mesmo local, para não ter alguns probleminhas. Já salvei, eu vou executar aqui lá no Chrome para a gente ver. Então, abriu aqui o Chrome, ó. Veja aqui em cima, tá, ó, né? Todo um caminho, index.html. Bom, professora, não aconteceu nada, né? E agora? Errou? Teve algum problema? Não, não é isso que aconteceu. Pessoal, a gente só fez a estrutura. Não tem nada dentro. A gente não colocou nenhuma tag P, a gente não colocou nenhum texto, a gente não colocou absolutamente nada. Então, realmente não vai ter nada. Vamos agora criar o nosso CSS para programar isso aqui e pelo menos deixar dessa forma aqui que a gente desenhou aí, utilizando o PowerPoint, tá bom? Desse mesmo jeitinho, com essas mesmas cores até. Então, a gente vai utilizar para fazer isso, né? A gente vai utilizar o quê? O CSS. Então, eu vou criar aqui, ó. Aqui já tem o código, né?
de como você fazer essa referência entre essa página HTML e qual será a página CSS. Aqui ele está dizendo, porque eu fiz uma cópia, né, de outra para agilizar, que essa página que vai estilizar aqui o HTML é estilo.css, mas eu quero mudar, eu vou colocar esses nomes que eu dou, tá, pessoal? É bem louco. A minha página CSS vai ser bonito.css, tá? Vou salvar aqui, vou criar, dar um Ctrl N, ou você vem criar cria um novo arquivo e começa. Por onde a gente vai começar, professora? Faça da ordem, até para ter uma organização melhor. Qual foi a primeira tag, obviamente depois do body, né? Que nós começamos a trabalhar? ID, corpo. Então, nós vamos lá, nós vamos colocar assim, hashtag corpo. Por que corpo, professora? Que é o nomezinho aqui dessa tag div. O nome dela é corpo, utilizando aqui o ID. Então, a gente vai colocar, quando é ID, utiliza o hashtag, abre colchetes, e vamos estilizar agora, né? Deixa eu até configurar logo, linguagem C, CSS. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é colocar a largura dela. Largura, esse é o atributo, né? A propriedade, largura. Eu vou colocar aqui, ó, 90%. Professora, antes você colocava px de pixel. Por que você está colocando agora porcento? Pessoal, no material de vocês, eu deixei também uma parte falando de unidades. Algumas unidades que trabalhamos dentro desse mundo de programação web. A gente viu utilizando o px, que é o pixel. Não tem nada errado com o pixel, né? Contra o px. Só estou mostrando outras unidades. Tem o porcento, tem o EM, tá? Algumas unidades até também que vão nos ajudar a questão do layout responsivo, ok? Para você conseguir ver o layout aí do teu site em qualquer mídia de tamanho, né? Seja um celular, seja uma tela de um notebook, seja uma tela de um tablet, tá bom? E o porcento, ele se adequa à porcentagem da tela em que aquele site está sendo aberto, tá? Então, estou colocando aqui até mesmo para você já se adaptar e utilizar isso na prática. Então, a largura deste corpo, ou seja, dessa div corpo, vou voltar aqui de novo ao nosso desenho, que é esse cinza, é de 90%. Vou colocar logo aqui, pessoal, o color background, na verdade, background color. Qual é essa cor? Bom, eu não sei especificamente qual é essa cor. Lá no PowerPoint, pessoal, tem como você ver qual é a cor hexadecimal, né? Aquela codificação das cores hexadecimais. Então, como a gente fez por lá, deixa eu mostrar para você, tá? Tem uma dica aqui. Eu vou clicar aqui nessa caixinha, tá? E vou aqui, ó, em formatar, ok? Preenchimento de forma, clico aqui nessa setinha, ele vai abrir isso, e vou aqui, ó, mais cores de preenchimento. Quando ele abre essa caixinha e veja, a cor que eu estou usando, ele está marcada lá, tá? Então, está aqui, ó, a cor atual está sendo mostrada aqui, que é a cinza, ok? E aí ele mostra aqui a codificação em hexadecimal. É essa aí, ó. Hashtag 7F, 7F, 7F. Então, eu só vou pegar ela aqui, ó, Ctrl C, e jogo lá no meu CSS, Ctrl V. Eu vou colocar também uma altura logo aqui, tá? A altura eu vou colocar aqui, sei lá, 50 px. Olha agora o px aparecendo, ok? Então, eu já fiz aí algumas configurações para o corpo. O que está faltando? Vamos voltar lá no HTML. Agora é o cabeçalho, né? Um detalhe, pessoal, acabei esquecendo aqui. Eu estou mexendo no corpo, então a altura dele não pode ser 50 px. Porque senão vai ficar muito curtinho e as outras coisas não vão entrar aqui, né? Não vão ficar dentro do corpo. Então, o corpo, na verdade, ele tem que ser, a altura dele, né, tem que ser alto de automático. Por quê? Porque assim que eu for colocando coisas dentro, ele vai automaticamente, né, aumentando, tá? Então, corrija isso. Eu percebi isso agora. Então, em vez aqui da propriedade height ser 50 ou um número fixo determinado, eu vou colocar aqui alto, tá bom? Então, corrija aí. Agora, nós vamos fazer esse verde aí, que é o cabeçalho. Então, vamos lá. É ID lá no HTML. Vou colocar aqui cabeçalho. Professora, a senhora esqueceu, o cabeçalho tem a cedilha. Evite colocar cedilhas, tá? Evite colocar tio, acento. Coloque a palavra diretona, sem nada. Até melhor para você, tá bom? Então, o cabeçalho vai ser esse verde. A largura dele, pessoal, note,
ele não vai de ponta a ponta, ele tem um espaçozinho aqui, ok? Ele tem um espaçozinho. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar aqui uma largura de, também utilizando aqui a porcentagem, ok? Eu já vou colocar aqui que ele vai ser 80%, mas ele vai ter aqui o margem left de... Vou colocar aqui, tô colocando números aleatórios, tá? Depois a gente vai ver isso e vai ver como é que tá ficando e vai configurando, tá? Tanto margem left como margem right vai ser 20 px, ok? O que é margem left, margem right? Só para lembrar, é essa diferençazinha aqui, pessoal, tá? Entre a borda aqui do cinza e o começo da borda do verde, tanto para a esquerda como para direita. Então, agora a altura do verdinho aí, eu posso fixar ele numa altura específica. Eu não sei quanto é isso de fato, né? Mas eu coloquei aí um número de 60 px, tá? Beleza, tudo tranquilo até agora. Observe que eu tô fazendo aqui, eu não tô vendo ainda, tá? Eu vou fazer tudo. Depois a gente vai ver e vai fazendo as alterações devidas, ok? Vamos passar para esses três componentes aqui, pessoal. Esses três componentes a gente chamou de class e o nome é meio. Quando é class, é ponto. Então, eu vou colocar o ponto meio, ok? E vamos agora atribuir as funções aqui desse meio. Vamos lá, vamos para a largura primeiro, né? A largura desses carinhas, galerinha, sei lá, vamos botar aqui de... Vamos usar um px agora, vamos ver como é que vai ficar esse negócio, né, com px. Sei lá, vou colocar inicialmente aqui 250 para a gente ir testando. Largura, vou colocar logo a altura, certo? De, sei lá, 500 px, né? Largura, altura. Note que entre eles, né, tem, ó, também as margens, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou até, para agilizar, né? Ctrl C, Ctrl V ali. Mas vou aumentar aqui, ó. 30 e 30. Agora, um detalhe que a gente viu isso antes do recesso, né? Ainda nas aulas lá antes do recesso. Professora, essas três partes, né? Essas três divs aí estão uma do lado da outra. Como é que eu faço para colocar isso, né? A gente já viu esse atributo aí, essa propriedade, na verdade, o float, tá, pessoal? E aí o float a gente sabe que é para o elemento justamente flutuar aí dentro do site, né? Dentro da página. E aí você escolhe se ele quer flutuar para esquerda, que é o left, ou para direita, que é o right. Só tem essas duas atribuições aí, tá? Então eu vou fazer com que ele flutue tudo para esse lado aqui, que é para a esquerda, certo? Que é para a esquerda. Aí ele vem para cá, o outro, ele vai vir para a esquerda, mas já tem um, então ele vai obedecer a ordem. Então, eu vou colocar float left. Opa! Float left. O meio a gente já fez aí mais ou menos como vai ficar, e agora tá faltando o que nós chamamos lá de rodapé. O rodapé, deixa eu aproveitar aqui, ele é bem parecido com o cabeçalho, né? Ó, ele é bem parecido com o cabeçalho, e eu vou praticamente utilizar aí as mesmas configurações. O que a gente esqueceu, né, foi dos background color. Esquecemos totalmente. O cabeçalho, o background color, deixa eu voltar lá aqui no PowerPoint, né, formatar, preenchimento de forma, mais cores, só para a gente ver aqui, pegar o hexadecimal, né. É verde, ponto e vírgula, o do meio também. Pronto. Então tá aí, pessoal, o nosso CSS que a gente fez aí, mostrei passo a passo aí para vocês, tá? Vou salvar, não tá salvo, Ctrl S. Observe, né, olhe, tá tudo dentro de divs, aquela pasta onde vai ser aí as coisas que eu estou colocando. Qual foi o nome que eu coloquei lá no HTML? Bonito. Então, eu vou colocar aqui, ó, bonito.css, tá? Então,
Por quê? Vou voltar aqui, ó, só para você confirmar, ó, certo? Então, tem que ser o mesmo nome. Então, tá aqui o bonito.css. Então, já tenho o HTML, já tenho o meu CSS. O que está faltando agora? Eu atualizar lá a minha página no navegador para ver como é que tá ficando. Então, vamos lá, né? Então, vamos atualizar aqui, né? Vamos ver como é que isso, tudo que a gente fez está ficando, tá? Vou atualizar aqui, ou o F5 aí no seu notebook ou computador, tá? Então, olha só, né? Olha como é que a página está apresentando aí para mim. Mas veja, professora, não tem nada a ver aí com o que a gente desenhou. Tá, não tem, mas os negócios aí tá quase no rumo. Veja, eu tenho a parte aí cinza, tenho o verde, né? Tenho aqui o laranjinha, que é o rodapé, e tenho aqui as 3 partezinhas lá. Veja que elas estão no mesmo tamanhozinho, na mesma distância uma das outras, né? O que está faltando agora, pessoal, é a gente organizar essa galerinha toda para que eles possam ficar, cada um realmente no seu lugar. Uma pergunta aqui, né, pessoal? É até bom a gente ver essas coisas, que a gente já começa a entender melhor algumas situações. Veja que tanto o cabeçalho como o rodapé e o cinza, que é para ser o corpo total da página, né? O cabeçalho e o rodapé, eles estão dentro, né? Eles estão dentro aí do corpo, né? Dessa div corpo. Mas note, digamos assim, as únicas rebeldes, né? Foi o meio, os 3 personagens aí que a gente deu o nome de class meio. E por que não ficaram dentro, né, dessa div, já que a gente está tudo organizando por caixinhas? Mas se você faz alguma ideia, vou dar 5 segundos para você pensar. Exatamente. É justamente lá na propriedade, pessoal, que a gente colocou para eles aqui, ó, na propriedade float. Lembre-se, o float, quando você dá essa propriedade para alguma tag, para algum elemento, ele fica flutuando. Não dá para ver aqui nesse 2D, né? Não tem como a gente ver nesse 2D, mas imagine dentro de uma sala, você solta um balão, então ele vai ficar flutuando. As coisas podem ficar atrás, podem ficar na frente daquele elemento. Então, por isso que ele não ficou aqui dentro dessa caixinha cinza, que é a div maior, né? A div que vai agregar todas as outras divs, tá bom? Quer ver eu te provar isso? Vou voltar lá no CSS e vou tirar aqui, ó, do meio, né? Dessa minha div meio, que eu dei o nome de meio, vou tirar o float, vou salvar. Estou fazendo isso no CSS, tá? Vou salvar aqui, vou lá no meu navegador de novo, vou atualizar. Olha só que interessante. Veja, agora todo mundo está dentro da div mãe, que é essa cinza. Mas não está da forma que a gente quer. Veja que todas a div meio, todas ficaram uma embaixo da outra, não ficou uma do lado da outra, como a gente quer. E se a gente quiser realmente, professora, mas agora está uma só. Não, é porque a margem top ou bottom, né, que essas margens, esse afastamento ou superior ou inferior, a gente não criou. Vou mostrar aqui para você, ó. Eu vou colocar o meio, vou colocar a margem. Na verdade, já aproveitar aqui, já que está uma coisa só, vou só fazer assim, ó. Vou apagar isso aqui, vou só colocar margem e um valor só, né? Que a gente sabe que as 4 pontos, né? Top, right, left e bottom vão ficar iguais. Vou salvar e veja só, né? Aí você vê essa separação, tá? Porque tem os 30 aí, tanto para cima como para baixo. A gente não está vendo para o lado, porque de fato, né, não tem nada para o lado. Mas a gente consegue ver aqui, ó, esse afastamento aqui desse elemento para o elemento que ele está dentro. Então, veja o que a gente vai fazer agora como desafio, né, para as próximas aulas, porque precisa de elementos das próximas aulas, né, de conteúdo das próximas aulas, pessoal, é colocar essas 3 ou essas outras 2 divs aí, meio, né, que a gente chamou de meio, para que fique aqui do lado. Veja que as outras já estão ok. As outras já estão nos seus devidos locais
E veja que a div corpo, por eu ter colocado o atributo, a propriedade, desculpe, height, como alto, veja que cada coisa que eu for colocando, né, ele vai aumentando a sua altura, né? Então, isso é automaticamente que ela vai fazendo, tá? Deu para a gente iniciar as nossas aulas aí sobre div, ok? Então, você assistiu no vídeo passado aí os conceitos, a teoria, você viu aí que nós fizemos de uma maneira bem simples, iniciamos bem do zero mesmo, criando o layout, transformando esse layout para o código, tanto HTML, que é esse, não é muito grande até agora, e o código CSS, que todas as configurações, que é o que ele está aqui na página da web, tá? O que está faltando, como eu falei, é trazer os outros elementos aqui para o lado. Assunto aí dos próximos capítulos. Então é isso, pratiquem, tentem praticar, copiar esses códigos aí nos editores de HTML e CSS que vocês têm, tá bom? Até para não ficarem com acúmulo de práticas, tá bom? Então, boa aula, bons estudos!